Oi, gente, bom dia, boa tarde, porque eu não almocei ainda. Deixa eu falar, eu queria vir contar um caso. Nunca mais eu apareci nessa internet, nunca mais eu contei um caso de um paciente, né? Ai, meu Deus, eu preciso voltar. Mas, então, pra gente voltar, eu queria muito contar um caso de um paciente que eu finalizei o tratamento ortodôntico, né? Terminei, tirei o aparelho, a gente finalizou. Ficou um caso muito legal, mas não é aquele caso de rede social, sabe? De que você posta antes e depois que a pessoa fala, não, uau, que legal. Não. E é isso que eu queria vir contar pra vocês. Eu queria contar algumas particularidades do caso, né? E mostrar de como ficou o resultado pra vocês. Tem uma coisa que eu vivo falando aqui na internet, que eu falo com os meus pacientes e que eu defendo muito, é que antes de sair colocando lente de contato, antes, né, de sair desgastando dente e tudo mais, eu acredito muito que o paciente ele deva colocar um aparelho primeiro e fazer um clareamento, né? É o básico. Ou se precisar fazer uma gengivoplastia também, que é tirar um pouquinho da gengiva. Essa é a parte mais conservadora, porque de repente a queixa dele se resolve com um simples aparelho, se resolve com um simples clareamento, né? Ou com retirada um pouquinho da gengiva ali. E já dá uma mudança muito boa ali. Eu sou prova viva disso, né? Agora o cão chupando anga e eu só coloquei o aparelho, fiz clareamento e pra mim ficou ótimo. Não tinha necessidade de colocar lente de contato, né? Facetas, nada disso. Isso tem uma certa indicação. Quando tem essa indicação, eu sou a primeira a falar com o paciente, coloque. Então, assim, de repente, você olha no espelho e o que você se incomoda é com seus dentes que estão tortos, né? E aí, quando os dentes estão tortos, você acha o sorriso feio. De repente, só se você colocar um aparelho, você já tem o formato do dente bonito. Se você só colocar o aparelho e alinhar tudo e consertar essa mordida, já fica maravilhoso, né? Ah, ainda tá incomodado um pouco com a cor? Faz um clareamento, fica melhor ainda, né? Às vezes o tamanho do dente ali não tá tão harmônico ainda, de repente só uma gengivoplastia também já vai resolver. E isso tudo, gente, de forma conservadora, né? Porque a gente não vai estar desgastando o dente, nada disso. A gente vai manter os dentes ali, só vai melhorar o que tem. Eu, como ortodontista, como dentista que trabalha muito a prevenção, sou muito a favor disso, né? Então, antes de qualquer coisa, eu vejo se esses três tratamentos, ortodontia, né, colocar o aparelho, clareamento e a gengivoplastia, elas são possíveis. Bom, a partir disso aí, eu já não consigo mais trabalhar esses três. Já parte direto para uma lente de contato? Não. Eu ainda tenho a possibilidade de melhorar um pouco com a ortodontia, de melhorar um pouco com o clareamento, de melhorar um pouco com a gengivoplastia, para depois partir para a lente de contato. E é isso que eu vim mostrar para vocês aqui, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma paciente que ela tá comigo aqui desde logo quando eu comecei o consultório. Então eu tenho só nesse consultório aqui, porque eu já comecei a atender em outros consultórios, né? Mas nesse consultório eu tenho 3 anos. Então o tratamento dela durou, de fato, 3 anos, tá? Foram 36 meses de tratamento. Isso é muito tempo para um tratamento, tá? Mas o tratamento dela era um tratamento complexo e que foi um tratamento mais lento, mais devagar. As coisas respondiam mais devagar, né? O organismo dela respondia mais devagar. Então, o tratamento dela foi um tratamento longo. Dentro do que eu coloquei ali do proposto, porque o tratamento aqui funciona o seguinte: o paciente vem, a gente analisa tudo, conversa, e aí eu determino um plano de tratamento para ele, falo, olha, a gente vai resolver isso, isso e isso em tanto tempo, né? Então, no caso dela, eu coloquei o que precisava resolver, que eu vou mostrar para vocês aqui, e o tempo que eu estimei para o tratamento dela foram de 30 meses. Então, a gente passou 6 meses a mais desse tratamento. E aí, como é conversado com o paciente, quando eu ultrapasso esse tempo ali estimado, o paciente já não paga mais nada, né? Porque já foi acordado o valor lá no início e tudo mais. Então, com ela, a gente passou 6 meses a mais do tempo de tratamento. Quando um paciente chega que quer, eu quero colocar aparelho e tudo mais, eu preciso saber o que incomoda ele, né? Porque eu, como ortodontista, eu vou achar um monte de problemas, mas de repente é um problema que nem incomoda ele e que dá pra eu resolver apenas o que incomoda, né? Dá pra gente poder fazer o tratamento só do que incomoda ele ali. No caso dessa paciente, o que ela reclamava, primeiro, por fora do rosto, é que ela achava ela muito bicuda, né? Como nessa foto aqui. Essa foto aqui é de antes dela começar o tratamento.
ela achava ela muito bicudinha, com a boca muito pra frente. Ela tem lábios carnudos, né? Mas o que incomodava não era só lábio, era essa questão de ir pra frente. Então, resolvemos isso. Eu vou mostrar pra vocês como. Uma outra coisa também que incomodava ela bastante era os espaços que ela tinha nos dentes de baixo, né? Porque como ela perdeu 2 dentes quando era mais novinha, acabou ficando o espaço, né? Quando é assim, em relação a espaço e aparelho, a gente tem 2 tratamentos. Primeiro, ou a gente abre o espaço, porque às vezes a pessoa perdeu um dente e os dentes foram deitando assim, então a gente perdeu muito espaço. Então a gente abre o espaço para vir colocar o implante. É muito mais rápido, tá? Desse jeito, porque abriu, depois que acabou o tratamento, só coloca o implante. Ou o segundo tratamento é fechar esses espaços movimentando os dentes, que foi o que a gente fez, né? Só que aí é um tratamento mais demorado, porque a gente precisa trazer para o lugar ali, para fechar esse espaço, 2 dentes volumosos, com raízes muito grandes, e isso demanda tempo. Além disso, tinha também a questão da estética, né? Então, ela já tinha um dente aqui da frente que foi tratado canal, que precisou fazer a coroa, então essa coroa já estava incomodando ela. E aí a gente fala, não, vamos entrar primeiro com o aparelho, para aí depois, com o tratamento finalizado, a gente resolve a questão da coroa para melhorar formato, para melhorar a cor e tudo mais. E aí entra a parte do clareamento também. Então, nesse caso, a primeira coisa a ser feita era a parte do tratamento ortodôntico, de colocar o aparelho, pra gente resolver a parte de bicudinha que ela tava reclamando e pra resolver essa questão dos espaços, né? Então, qual foi o tratamento que eu determinei pra ela, que foi o que ela aceitou? É aquilo que eu falei, olha, a gente pode só manter esse espaço aí, levantar um pouquinho os dentes que eles estavam deitados, abrir um pouquinho pra poder colocar um implante, né? Isso é mais rápido. Ou então a gente vai fechar esses espaços trazendo os próprios dentes, que aí ela não vai precisar trabalhar com implante, né? Vai ter todos os espaços fechados ali com a própria movimentação do dente, mas isso demanda mais tempo. E aí ela preferiu, né, fechar o espaço com a própria movimentação ortodôntica mesmo, com o próprio aparelho. Beleza. Uma outra coisa que a gente colocou também, se você reparar nessa foto, os dentes estão bem lá pra frente, né? Porque como ela perdeu os dentes de baixo e ela tinha uma mordida ali que caracterizava mais pra frente mesmo, que deixava essa sensação de que ela era mais bicudinha. E aí o tratamento que eu fiz vamos tirar 2 dentes de cima pra poder jogar todo mundo pra trás, vai melhorar a mordida e vai melhorar esse aspecto também que ela achava bicudinha. Pois bem, então fizemos isso, né? Então o plano de tratamento dela basicamente era esse. Eu ia extrair 2 dentes em cima para eu jogar todo mundo para trás. Os espaços de baixo eu ia fechar todo mundo para não precisar colocar implante e ia acertar a mordida, né? Colocamos um aparelho estético nela, porque ela queria um aparelho estético. Ela foi a minha única paciente que nunca quebrou uma pecinha de aparelho estético. Hoje eu tenho um certo ranço. Alguns pacientes aqui eu já troquei, já não quero mais trabalhar com aparelho estético, porque acaba quebrando demais, o paciente não tem muito cuidado, acaba quebrando e isso acaba atrasando o tratamento. Eu não consigo fazer o tratamento andar porque eu tenho que ficar recolando peça e aí eu não consigo colocar a força que precisa colocar, porque aí o paciente quebra de novo e o tratamento não anda, né? Ela foi a minha única paciente que nunca quebrou uma peça de aparelho. E mesmo assim ainda tivemos alguns problemas no meio do caminho, né? Então, para poder chegar na parte de extrair o dente e de fechar aquele espaço, a gente tem um longo caminho. Porque as etapas do tratamento, o tratamento ortodôntico em si, ele tem várias etapas. Então, eu não posso simplesmente, então nós vamos colocar o aparelho hoje, eu vou arrancar o dente hoje, eu vou fechar hoje. Não dá, tá? A gente primeiro tem que seguir uma série de etapas, eu tenho que alinhar alguns dentes. Pra ela mesmo, se vocês voltarem na foto ali, eu vou até colocar aqui então de novo. Ela tinha o plano oclusal torto, assim, ó, né? Então, os dentes dela não eram certinho, de um lado era mais caído, então eu precisava acertar, então a gente colocou o mini implante para poder acertar isso primeiro, para depois corrigir outras coisas, e só lá na frente a gente tirar o dente e começar a fechar os espaços, né? Porque aí eu ia fechar embaixo e ia fechar em cima também, porque eu extraí 2 dentes. Bom,
Nisso, no tratamento, vale lembrar que é uma paciente que nunca faltava às consultas, tá? Sempre vinha bonitinha nas consultas, nunca quebrou pecinha, nada. E mesmo assim, o caso dela era um tratamento complexo, a gente demorou para finalizar. Tanto que eu fiquei 6 meses a mais do plano previsto. Eu previ para ela, eu coloquei a estimativa de 30 meses. E a gente precisou ficar ainda 6 meses a mais para poder fechar um espaçozinho aqui que não estava fechando por nada desse mundo. E aí, gente, o que acontece? No meio disso, a gente sempre fica pedindo radiografias para o paciente para a gente poder ver como que estão as raízes. Porque um dos efeitos colaterais, a gente faz um tratamento ortodôntico e tem vários efeitos colaterais, né? Todo mundo vai ter? Não, mas o paciente precisa saber desses efeitos. Um dos efeitos colaterais de quando a gente utiliza aparelho ortodôntico é a reabsorção de raiz. O que é isso? A raiz, que é de um certo tamanho, ela vai diminuindo. Ah, Indiara, o que isso tem a ver? Vamos lá. Vamos imaginar uma criança, tá? Criança tem dentes de leite que tem raiz. Então, todo dente de leite tem uma raiz grande. O que faz o dente de leite amolecer e cair? É o dente permanente que tá vindo. Então, eu tenho um dente de leite aqui que tem raiz. O dente permanente tá vindo aqui, comendo essa raiz, vai comendo a raiz, até que não tem mais raiz, o dente amolece e cai. Tanto que as pessoas acham que dente de leite não tem raiz, porque na hora que cai da boca da criança, já não tem mais raiz, porque foi reabsorvida pelo dente permanente, certo? No caso de um tratamento ortodôntico, é a questão mesmo da força, da própria fisiologia ali do movimento que causa essa reabsorção no dente. Tem diversos fatores, mas o fato é que um tratamento ortodôntico, ele pode causar essa reabsorção de raiz, ela pode diminuir a raiz do dente. E aí, se a gente for voltar lá nos dentes de leite, vamos pensar. A raiz, ela foi sendo reabsorvida, ela foi sendo diminuída ao ponto de que o dente de leite amolece e cai. Com os permanentes, acontece a mesma coisa. Se essa reabsorção não for paralisada, essa raiz, ela vai sendo diminuída, vai diminuindo ao ponto de que o dente, ele vai amolecer e cair. Se o tratamento ortodôntico, ele pode fazer isso, por isso, gente, que os pacientes, eles não podem colocar aparelho e sumir no mundo, porque a força ainda continua sendo exercida, o tratamento ainda continua sendo, não é só o fato de ter colocado o aparelho, aquilo ali ainda continua a funcionar, só que aí não tem um dentista ali atrás para poder controlar, e aí faz com que o paciente, ele pode perder um dente por conta de um aparelho, né? É por conta dessa reabsorção. Então, é um dos efeitos colaterais que a gente tem. No caso dessa paciente, ela começou sim a apresentar a reabsorção de raiz. Diário, mas aí na hora que começa a reabsorver, começa a ver comer o dente, tem que parar tudo? Não. Como eu falei, isso é um efeito do tratamento ortodôntico. Tanto que se eu tirar uma radiografia panorâmica sua, eu consigo saber se você usou um aparelho ou não, né? A gente sempre pergunta, porque na radiografia dá pra ver pelo menos ali um pouquinho na raiz essa reabsorção. O problema é quando começa a reabsorver demais, a encurtar essa raiz. Porque se eu não paraliso, essa raiz ela vai continuar sendo encurtada e aí o paciente ele pode perder o dente, né? Então, um dos problemas que a gente teve, que era um problema já que a gente sabia que poderia acontecer, principalmente pela complexidade do caso, né? Era essa questão da reabsorção. Tanto que quando eu percebi que estava reabsorvendo, eu não parei no primeiro momento. Eu falei, não, aqui ainda tá normal, a gente vai continuar. Tanto que a gente finalizou o tratamento dela. Mas acontece que eu, como ortodontista, como o olho que a gente tem, né, de querer deixar tudo encaixadinho, tudo perfeito, não foi uma finalização que eu gostei, né? Não foi uma finalização que eu olhava e falava assim, poxa, caberia um segundo tratamento aqui. E aí é o seguinte, por que eu não quis colocar um segundo tratamento? Porque a reabsorção dela já estava num nível que eu não queria arriscar fazer um novo tratamento, né? Para poder melhorar a mordida, que eu vou mostrar para vocês o antes e depois. E também não ia resolver a queixa dela agora, porque agora a gente já resolveu as queixas delas, então eu resolvi, fechei todo o espaço em cima, fechei todo o espaço embaixo, a parte que ela achava aquela bicudinha a gente resolveu, mas agora vieram outras queixas, né, porque agora a gente começa a enxergar outras coisas, o paciente começa a enxergar outras coisas. E foi aí que eu indiquei a lente de contato, tá? Então, vou mostrar pra vocês no computador o antes e depois o que eu fiz. Então, olha só o que eu fiz. Esse dente a gente extraiu, né? E aí fechou o espaço. Na hora que eu extraí esse dente, extraí do outro lado também, essa galera aqui, ó, veio todo mundo pra trás. Então, percebam que não tem mais esse estufamento aqui. E isso acaba refletindo também no lábio, tá?
Esse espaço a gente fechou, ó, então não tem espaço aqui mais. A gente colocou uma contenção aqui. Eu preciso dessa contenção, porque senão depois os dentes eles têm memória, eles vão acabar abrindo espaço. Óbvio que não é esse espaço todo que vai abrir, mas acaba abrindo espaço entre aqui, né, entre os dentes, porque tem a memória. Mas aí a gente coloca essa contenção para poder manter. Essa parte aqui, essa finalização, essa mordida aqui eu poderia ter melhorado, tá? Que seria a segunda fase de um tratamento que a gente entraria, né? Mas aí, como eu falei pra vocês, a questão da reabsorção já me fez paralisar. Principalmente nos dentes aqui inferiores, né? Que a raiz é mais fina, é mais curta também, é mais fácil de reabsorver. A gente teve uma reabsorção maior aqui, então eu preferi manter desse jeito, né? Mas a queixa dela aqui foi resolvida. Do outro lado, aqui na questão da frente, percebam que tá torto aqui, parece que é a foto que tá torta, né? Mas não é a foto, era o plano oclusal dela que era assim mesmo. Então a gente corrigiu o plano, né? Ficou reto agora. A gente conseguiu fechar os espaços aqui certinho. Isso aqui é a coroa que ela tinha do canal que ela foi tratado. Isso com o tempo aqui foi mudando a coloração também pelo material que estava começando a incomodar muito ela. Se vocês repararem também, a largura dessa coroa, que isso aqui não é dente de verdade, a largura dessa coroa tá muito maior do que o dente natural aqui, né? Então aqui a gente teria várias opções também de tratamento mais conservadora, mas eu não indicaria. Então, para vocês terem uma ideia, né? Uma opção mais conservadora. Essa coroa, ela teria que trocar. Então, ele poderia fazer essa coroa aqui numa largura, da mesma largura que esse dente, e iria ficar um espaço. E aí, esse espaço eu fecharia com um novo tratamento ortodôntico, né? Mas aí tem que ter disposição da paciente para poder começar com o aparelho de novo e tudo mais. E nesse caso aqui já não estava mais indicado, certo? Do outro lado, aqui a gente tirou esse dente, né? No que tirou esse dente, ficou o espaço, e aí joga todo mundo para trás. E aqui a gente fechou esse espaço também. Então, observa que aqui a gente tá com o espaço fechado, coloquei a contenção para evitar que esse espaço abra de novo, né? E a relação da mordida, que é esse encaixe dos dentes aqui, dava para ter melhorado também. Mas observa como os dentes eram bem estufados aqui para frente e aqui já melhorou. E aí, de novo, isso refletiu no lábio dela. Observem como ela tem um arco superior, né? O céu da boca dela, como é estreito assim, ó. Ele poderia ser bem mais largo, né? Mas aqui já é uma paciente adulta que eu já não consigo mais mexer no céu da boca dela. Quando é uma criança, eu coloco um aparelhinho aqui, eu consigo alargar bem isso aqui, ó. Deixar ele bem largo, tá? E isso favorece muito a mordida da criança, a questão do crescimento. Mas nesse caso aqui, como é uma paciente adulta, eu já não conseguiria mais mexer em osso, eu consigo mexer só em dente. Então, a gente tirou esse dente aqui e esse aqui, né? E aí, depois jogou todo mundo pra trás. Por isso que parece que tá mais curto o céu da boca dela, né? Aqui tá mais longo e aqui tá mais curto. Foi porque eu tirei dente e joguei todo mundo pra trás. E aí, fechei o espaço bonitinho. Podem se perguntar por que não tem uma contenção fixa, né? Como a daqui de baixo, ó, como essa daqui de baixo. Por quê? Primeiro, isso aqui não aparecia no sorriso dela, que é na parte de baixo. Se eu for colocar aqui na parte de cima, já vai aparecer no sorriso, né? E aqui, ela usa uma contenção superior, que é aquela removível. Agora, ela já tá na fase de usar só pra dormir. Então, esse pra dormir é a vida toda, tá? Justamente pra poder evitar abrir esses espaços aqui. Se ela parar de usar, vai provavelmente abrir, nem que seja um pouquinho. Então, agora ela vai usar pro resto da vida só pra dormir a contenção. E aí, na parte de baixo, olha o tanto que melhorou, né? Aqui, todo esse espaço, esse aqui era um espaço de um dente, dessa mesma largura aqui, que ela perdeu quando era novinha, né? E aí, quando a gente perde um dente, os outros dentes, eles inclinam assim, ó, e aí vai tomando o espaço. Se eu fosse colocar um implante, eu teria que abrir esse espaço aqui para o dente ficar em pé, porque olha só nas outras fotos. O dente aqui, ele tá completamente deitado. Então, eu preciso levantar ele primeiro para abrir o espaço e colocar o implante, né? É mais rápido, mas ela preferiu fechar. E para fechar, eu preciso também levantar esse dente para depois trazer ele pro local, tá? Então, a gente conseguiu fechar bem bonitinho, trazer todos os dentes de lá de trás. Eles estavam também muito inclinados para dentro, né? A gente conseguiu resolver aqui. Para mim, foi um ótimo resultado. Como eu falei pra vocês, né? Não é aquele caso ainda que, pra mim, dentro das limitações que eu tive,
A gente teve um ótimo resultado. Eu consegui resolver todas as queixas dela, né? Que era a questão de estar bicudinha, de fechar todos os espaços. Então, as queixas, o que foi prometido foi cumprido, né? Mas agora a questão da estética, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, eu acho que agora já é um caso de lente de contato, né? Você iria resolver a questão da cor que te incomoda, ia resolver a questão do formato do dente que te incomoda, principalmente da coroa. Ela se incomoda também com a questão da altura da gengiva, que tá assim 1 milímetro a mais do que o outro, né? Não tá tão igualzinho. Isso aí nas fotos pra ela incomoda bastante. E aí ia terminar de melhorar esse encaixe também. Lógico que não é um encaixe de mordida que deveria ser, mas visualmente melhoraria também. Então foi isso, a gente conversou, chegou nessa conclusão, do jeito que a gente conseguiu chegar até aqui, ela tá super satisfeita. Tanto é que ela comentou que a irmã dela perguntou se ela tinha feito algum procedimento na boca, se ela tinha diminuído alguma coisa, assim, eu não me lembro o que era. Porque percebeu que tinha diminuído, né, essa questão do volume aqui. Mas vocês vão ver que na foto nem foi tanto assim, tá? Porque o que reflete no lábio é pouco, pela quantidade de dentes ali que a gente tirou. Mas a gente conseguiu resolver. E aí eu tô conversando agora com outro dentista, né, que essa parte agora de lente de contato já não é comigo. E aí ela vai finalizar o caso agora colocando as lentes de contato, né? Provavelmente ela vai colocar só em cima, então se ela coloca só em cima, ela tem que fazer um clareamento embaixo também, pra poder fazer as lentes da cor do dente branco que ficar, né? Pra não ficar aqueles dentes brancos em cima e ficar aquele negócio amarelo embaixo. Ou não sei também se ela vai querer fazer em cima e embaixo, isso aí ela vai decidir com o dentista lá ainda. Aqui, ó, a foto do perfil dela, pra vocês verem o que não mudou tanto, né? Mas a gente teve uma melhora no perfil. E pra ela, principalmente na hora que ela tirava foto, que ela se incomodava de achar que tava muito bicudinha, pelo fato da gente ter extraído os dentes, a gente conseguiu melhorar essa questão. E ela tá bastante satisfeita com isso.